A gente começou a namorar e aí eu morava no 12º andar e ele no segundo. Então durante um ano a gente ficou nessa vida de elevador, até que um ano depois, numa viagem para Buenos Aires, a gente resolveu juntar as escovas de dente e ele veio morar no meu apartamento. A gente passou meio que a namorar e já fomos morar juntos. E aí em novembro do mesmo ano, a gente já estava casando, assim, foi meio que rápido. Meio que rápido não, foi muito rápido. A gente, na verdade, começou o processo de se conhecer como casal, igual todo mundo, que tem que se conhecer durante anos, casados. Ficamos namorando por 6 anos. Aí depois desses 6 anos a gente ficou noivo na semana que aconteceu a pandemia, né, que foi decretado pelo Ministério da Saúde, iniciou o lockdown e ele ficou incerto quando que a gente ia poder marcar a data do casamento. Aí da data do noivado até a data do casamento foram aproximadamente 2 anos. É como se a cada hora 100 casais dissessem sim. São mais de 1 milhão de matrimônios por ano no Brasil. Sem contar as uniões estáveis, quase 2 milhões nos últimos 16 anos. Querer compartilhar uma existência, querer compartilhar filhos, querer ter uma vida ao lado de alguém ainda é fundamental. É lógico que há outras razões, há quem case por dinheiro, por status social, mas isso não é a regra. Acredito que no dia a dia, nos casamentos que vemos na sua grande maioria, ainda é um desejo de estar junto a alguém por toda a vida. Casamento está na moda, não sai da moda, né? A gente pode escutar cada vez que as pessoas querem parar, mas a procura continua muito latente. E até talvez por quem não realizou, né, esse sonho. Isso estava programado ou estava só no sonho dos casais héteros, né, das pessoas que se consideram héteros cis. Como agora é uma nova possibilidade, existe essa questão do sonho e cada vez mais a gente mostra que é possível, mais as pessoas se encantam e mais as pessoas querem também ter esse dia incrível, inesquecível. O brasileiro é um povo que gosta de casar e bastante. Isso mostram os nossos dados, né? Mais de 20 milhões de casamentos desde 2003 e mostra também a própria cultura popular, né? Se a gente pensar nas novelas, toda grande novela termina em grandes casamentos e grandes festas. Pensando também nas famílias, né? O casamento é sempre um grande evento, um momento muito importante. Em relação aos casamentos homoafetivos, desde a autorização, o aumento é constante. A todo ano nota-se um número maior de casamentos realizados. Os sonhos não envelhecem. Casamento ainda mexe com o emocional da noiva, do noivo. Antigamente os homens eram mais assim, né? Não, faz tudo aí que eu acompanho de longe. Mas cada vez mais os homens estão se envolvendo nos preparativos, na organização, na seleção de profissionais. E o casamento hoje ele é um grande evento, né? Hoje os casamentos são acompanhados de grandes orquestras, filmagens, por drones, por toda a forma de feito. Eu fui fazer um casamento que tinha grua. Então, o que acontece? Está cada vez mais se tornando um grande evento, um divisor de águas na vida dos casais. Se falarmos um pouco sobre a história como um todo, os seres humanos sempre se uniram, a princípio por instintos. Depois, quando perceberam que esses instintos geravam a procriação, geravam filhos, uniram-se um pouco de maneira mais duradoura por causa desses filhos. Depois se uniram por conta do patrimônio, de conservar o seu patrimônio familiar. Mas, acima de qualquer coisa, eu acho que os seres humanos se unem por uma necessidade de compartilhamento da sua história pessoal. Uma necessidade de dividir dificuldades, de dividir momentos de adversidade e também bons momentos, para que eles se tornem com maior peso, com maior profundidade, que possam ser mais duradouros. Então, eu acredito que, acima de qualquer coisa, o casamento ainda é uma forma de compartilhar vidas. E, por isso, ele se transforma numa cerimônia religiosa, porque se acredita que, quando o homem se une em torno de algo divino,
essa união é muito mais duradoura do que quando se unem em torno de meras personalidades. O casamento é garantido pelo artigo 226 da Constituição Federal. A celebração é gratuita e você pode casar quando quiser. E você ainda pode optar pelo casamento civil ou pelo casamento religioso com efeitos civis. O direito brasileiro hoje, na matéria de divórcio, é o mais liberal do mundo. Hoje você pode casar, amanhã divorciar e depois de amanhã casar novamente, sem falar nada sobre a causa do divórcio. Basta dizer ao juiz o seguinte: acabou a afetividade, o princípio da afetividade foi rompido. Hoje, o juiz não dá nenhuma importância para os motivos que levaram ao fim daquele matrimônio. Portanto, você pode casar quantas vezes entender possível. As maiores mudanças vieram com uma Lei 14.382, que alterou a Lei de Registros Públicos, né, que é a lei que regulamenta a atividade do registrador civil. Essa lei, sim, reduziu muito os prazos para habilitação de casamento, então até ela nós tínhamos ali 15 dias de publicação de editais. Hoje é possível casar em até, no máximo, 5 dias úteis, o casal está habilitado ao casamento, uma redução bastante importante, né? A lei também trouxe uma previsão de possibilidade de casamento por videoconferência, que nós ainda não tínhamos previsão normativa, facilitou alguma tramitação, algumas regras mais simplificadoras para o casamento. Você pode ter o casamento civil ou religioso com efeitos de casamento civil. É só não esquecer de fazer a averbação no prazo de 90 dias, senão você vai ter que fazer nova habilitação. O casamento, ele preenche algumas solenidades. Você tem que fazer os editais de proclamas, você tem que fazer a habilitação. O oficial do cartório tem que te explicar sobre o regime de bens, sobre os deveres do casamento. Então, nós dizemos que o casamento é solene. Por que é solene? Porque tem um monte de complexidades, de formalidades para serem seguidas. Quem pode fazer a cerimônia de casamento valendo como registro civil é única e exclusivamente o juiz de paz. Somente ele faz para que naquela hora que conclua a cerimônia já tenha a certidão de casamento em mãos. Mas há que se dizer que a autoridade religiosa, quer seja o padre, o pastor, o capelão, sacerdotes de matrizes africanas, eles também podem fazer quando é o casamento religioso com efeito civil, que é contemplado no Código Civil Brasileiro desde 1950, né, na Lei 1110, desde lá que vem, depois veio a Lei 6.015 de 73 e agora na reforma da Constituição, mais uma vez contemplado. Então as autoridades religiosas, os ministros religiosos, também podem fazer a cerimônia com efeito civil, desde que cumprido o que determina ali e posteriormente seja entregue no cartório civil para a emissão da certidão. A união estável você pode vivê-la de maneira formal ou informal. Informal, você simplesmente vive aquela relação. Para você ter uma união estável, a união tem que ser pública, contínua e duradoura, que são os requisitos objetivos. E o subjetivo, com a finalidade de constituir uma família. Mas se você quiser vivê-la, a união estável, de maneira formal, você pode fazer um contrato particular de união estável, um contrato assinado pelos conviventes e também assinado por duas testemunhas, com ou sem advogado, não é necessário. Ou você pode fazer uma escritura pública declaratória de união estável, que é feito perante o notário, perante o cartório. Os efeitos dessas duas famílias constituídas pelo casamento ou pela união estável são exatamente os mesmos. Não há diferença nenhuma, inclusive para fins sucessórios, que recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil, que fazia distinção sucessória. Agora é tudo igual. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal
considerou válido o casamento e a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, flexibilizou o Código Civil e a própria Constituição, que dizia que são válidos casamentos entre homem e mulher. Então, retirou essa distinção homem e mulher. Agora perceba que a lei ainda fala no singular, homem e mulher. O que é o poliamor? É quando há mais personagens, mais atores naquela relação, que se conhecem, que se consentem, que têm também a finalidade de constituir uma família. Esse é o poliamor, não é uma relação monogâmica, são vários atores que se conhecem e aceitam. Não há uma lei reconhecendo. Essa norma não está positivada. Quando eu digo positivada, não consta nada numa lei esparsa ou no código dizendo que isso é possível. Mas também não há uma norma proibindo. Então existe uma espécie de um limbo. Para você tornar uma cerimônia inesquecível, você tem que focar no casal. Se você focar nos noivos, na história que eles têm, no relacionamento dele com seus pares, com seus amigos, com seus familiares, já é suficiente para que a cerimônia seja inesquecível. E não é preciso você usar subterfúgios, elementos, fazer mágica. A mágica do casamento está em unir pessoas, conectar pessoas. Nós trabalhamos com leveza, né, e com emoção. Se for só emoção, ele fica pesado, fica triste, taciturno. Mas quando você faz com leveza, você tem sorrisos, e que não seja stand-up, porque não é um ato solene, é um ato sério, é um ato grave. Você tem que ter leveza na condução da cerimônia e não deixar nem chorar demais e nem sorrir demais. O equilíbrio é o bom senso. Aniversário você faz todos os anos. Se der errado hoje, a gente conserta o ano que vem. Casamento não. Tem que dar certo. E fazer dar certo é parte do nosso trabalho. Contribuir para que dê certo faz parte do nosso trabalho. Orientar para que ocorra certo é parte do nosso trabalho. Tem festa de todos os perfis. Vai de acordo com o que o seu bolso couber e com as suas expectativas ali a respeito dessa realização. De fato, assim, tem orçamentos que a gente faz no mínimo mais ou menos ali de 40 mil e pode chegar a 200, 250 tranquilamente. A gente leva mais ou menos 18 a 12 meses antes de preparação para esse dia acontecer. Né, que a gente tem muita procura de locais, os locais se antecipam com esse tempo de agenda, então as pessoas elas se programam até mesmo financeiramente, é um espaço ideal para que se faça um planejamento financeiro e consiga fazer toda essa concretização. E geralmente a data está vinculada à disponibilidade da casa, do espaço onde a gente vai realizar. Depois disso a gente segue para buffet, fotógrafo e decoração, pensando nesses itens que são os valores que a gente tem um investimento maior, para que o casal se programe em relação a essa prestação, a esse pagamento de financeiro. E assim a gente vai seguindo etapa por etapa, mas são muitos detalhes. A gente tem mais ou menos uns 25 fornecedores envolvidos nesse tempo de planejamento, para que tudo saia perfeito. Todo mundo sonha com esse dia, todo mundo quer esse dia e quer que ele aconteça da melhor forma possível, né? Longe de preconceitos que a gente já passa no dia a dia, em todas as esferas, longe de coisas constrangedoras e ruins, né? Minha história começou com eu organizando o meu próprio casamento, né? Em 2015 eu passei por essa trajetória e, para minha surpresa, vários desses contatos negaram o atendimento que a gente precisava para poder realizar, com medo da repercussão de que isso pudesse causar negativamente para essas empresas a respeito do nosso casamento. Empresas, às vezes, muito religiosas, né, ou que tinham seus donos religiosos, pensando que ali perderia esse público que casa lá tradicionalmente, né, todos os finais de semana. Hoje, o mercado continua ainda com muitas dificuldades a respeito do assunto, por não saber lidar, por não saber ainda, não ter experiência de ter passado ainda com os clientes.
Porém, a nossa seleção hoje de pessoas e de profissionais envolvidos, ela se tornou bem aguçada, né? Se tornou bem profissional, assim. Então, a gente tem profissionais aliados a gente que em sua cadeia de produção, seja o dono ou o último dos atendentes, LGBTs. Né? Então, são pessoas que apoiam a causa, que estão conosco, envolvidos e que de alguma forma já estão em contato com a nossa causa. Então elas sabem tratar melhor a gente, sabem envolver, sabem acolher, respeitam e entendem que é um momento de vida um momento da nossa vida muito importante para estar ali e para fazer a coisa acontecer de modo impecável, como a gente merece também. A gente não convidou muita gente, foi basicamente nós e testemunhas. E a gente foi assim, como quem vai ali na esquina. Fomos lá no cartório, casamos e voltamos para casa. A gente meio que nem falou pra ninguém, porque alguns amigos até ficaram assim chateados porque a gente não chamou, que a gente não queria assim toda essa pompa dessa época, sabe? A gente queria um momento nosso mesmo só. A gente nunca foi tão feliz na vida como quando a gente se descobriu juntos. E aí a gente entrou num outro momento de vida, ele já estava formado em 2 cursos, eu estava num momento mais tranquilo da minha vida profissional. E aí a gente resolveu fazer uma festa mesmo, para nos presentear com uma festa. Mas no meu caso eu sempre quis um pouco, assim. Cresci num lar evangélico que era impossível você pensar em casar com um homem, né? Então quando eu cresci e me desvencilhei dessas amarras, eu acho que era até uma afirmação para a própria família, sabe? De mostrar isso, fazer uma festa, tipo assim, não, pessoas homoafetivas também se casam, constituem uma família e vivem felizes. E é isso, vocês vão aceitar querendo ou não. Foi um aniversário de casamento de 5 anos, como se fosse um casamento. Todo o estereótipo e o formato do evento foi de casamento. Sim. Inclusive como a juíza. Ela só não teve um documento oficial para assinar porque a gente já era casado. Mas a celebrante foi uma juíza. A gente meio que fez quase que o clássico, assim, uma coisa ou outra a gente mudou, né? Assim, entrar com pais, a gente não quis entrar com nossos pais e preferimos entrar com nossas mães, que tinham uma representatividade maior na nossa vida. Então entramos nós dois com nossas mães. Eu, inclusive, por questões pessoais, estilo, pensamento, forma de pensar, nunca achei, sempre falei, jamais gastaria uma fortuna num casamento. E só que sonho é sonho não tem preço. E ele tinha essa construção dessa imagem de sonho. E eu era a pessoa que falava que não ia casar nunca, que ia só ficar aí solto no mundo. Eu acho que quando você encontra a pessoa certa, é clichê falar isso, mas assim, te complementa, sabe? Eu acho que você aprende muito, você amadurece assim, com a questão do casamento. Você começa, porque o casamento é um eterno ceder, né? Um abrir mão. Você abre mão às vezes e às vezes o outro vai ter que abrir mão. Então isso eu acho que te completa e te faz evoluir. A gente sempre quis casar. Festa não era uma coisa que estava nos planos por conta da questão financeira. A gente não sabia se ia conseguir fazer e chamar todo mundo que a gente queria. Então a gente sabia que ia casar na igreja por sermos católicos, mas a festa em si era um desejo, mas não era uma prioridade. A gente decidiu assim que ficou noivo que queria ter uma festa pequena só para a família e os amigos mais próximos. Quando a gente ficou noivo, já procurou um cerimonial e dessa cerimonial ela consegue apresentar para a gente assim, quanto em média fica cada casamento, dependendo dos convidados, como a gente quer investir o nosso dinheiro, até quanto a gente pode investir. A gente optou por ter a nosso site do casal, porque queria contar a história, colocar as fotos do ensaio. Esse site de casamento você consegue adaptar para colocar o título em si, Lorena e Natan, ou o nome do casal. E aí você vai acrescentando vários tipos de ferramentas de acordo com o valor que você pode investir. Mas tem site em si que é gratuito, você não tem menos recursos, mas ele é gratuito. Você consegue colocar música, foto e outros serviços de uma maneira um site mais simples. Assim. Casamos num religioso, com efeito civil, e no dia seguinte a gente só sabia que queria casar debaixo da árvore, que é uma árvore que a gente, desde que bateu o olho, se apaixonou. Aí tatuei a árvore, ele também ama a árvore, e ficou bastante simbólico no nosso casamento em si, por conta das raízes, sabe? Então, não teve nada específico relacionado ao tipo de celebração, mas teve um celebrante social que contou a nossa história de maneira personalizada e nos abençoou perante a nossa família e debaixo dessa árvore. Valeu cada centavo, foi tudo com muito afeto, muito amor.
Eu acho que é um ritual que marca muito essa transição do namoro, do só morar junto, para de fato a gente construir uma unidade familiar. E uma coisa que eu sonhava era de poder estar junto com as pessoas que eu amava e que eram importantes para mim, no momento em que a gente decidisse celebrar, seja qual fosse o ritual que a gente escolhesse. O Carlos sempre pensou muito na coisa da festa, da música, de estar com os amigos, e eu pensava muito na coisa do jantar. Então, meu único pedido foi, eu queria que todo mundo jantasse ao mesmo tempo, então que tivesse aquela coisa daquela mesa grande, da família toda reunida, e foi exatamente assim que aconteceu. Como a gente tinha ficado noivo no Atacama, a gente tinha um carinho especial pelo Chile, e aí a gente pensou, por que não casar numa vinícola no Chile? Uma semana antes dessa celebração no Chile, a gente foi a um cartório e fez o casamento civil no Brasil. Então toda a documentação, toda a parte jurídica, legal, digamos assim, do nosso casamento é brasileira. Lá no Chile a gente realmente só fez a celebração, então esse momento mesmo de troca de votos e troca de alianças. A gente teve essa bênção, né, de ter os irmãos celebrando com a gente, então foi super personalizado nesse sentido. E a festa, então foi o jantar, foi o coquetel, foi dança. Do ponto de vista legal, né, judicial, a gente é casado no Brasil. E a gente teve uma preocupação de avisar as pessoas com um mínimo de 1 ano de antecedência. Então as pessoas puderam se organizar para isso. A gente usou um feriado prolongado e o dia seguinte era o meu aniversário, então foram várias comemorações juntas, né? Então eu acho que tem um custo também que indiretamente é transmitido para o convidado. Mas nesse contexto de viajar e curtir um feriado e ter uma múltipla celebração, que não é só 4, 5 horas de festa, né? São dias celebrando, eu acho que valeu muito a pena. E até hoje, os nossos padrinhos e madrinhas e convidados dizem que foi o melhor casamento que eu fui na vida. Hoje a média de idade para o casamento é de 31, 32 anos, né? Essa é a média do primeiro casamento. E pensando historicamente, a gente percebe um aumento nessa idade, né? As pessoas se casavam mais cedo nas gerações passadas. Eu acredito que seja tanto em relação ao aumento de expectativa de vida, né, quanto também a inserção da mulher no mercado de trabalho, né, a mulher fazendo faculdade, tudo isso faz com que ela coloque também a vida profissional num plano importante e, portanto, às vezes seja mais interessante adiar o casamento. As pessoas ainda estão casando muito. Entretanto, a média do divórcio aqui no Brasil é de que 38% a 40% dos casamentos terminam nos 2 primeiros anos. Os casamentos estão sendo rompidos mais por iniciativa das mulheres. As mulheres estão mais objetivas para requererem o divórcio. Ainda, a idade média da separação é 42 anos mulher e 48 anos homem. Então nós temos, do mesmo tempo, uma proporcionalidade entre os casamentos e os divórcios. Está tudo parelho. É assim que caminha a humanidade atualmente. A idealização do outro dentro do casamento consiste em a gente negar que o mundo é dual. Todos nós somos duais, tudo no mundo é dual. Enquanto existir o claro, existirá o escuro, o alto, o baixo, o quente, o frio, são as dualidades que se manifestam também no ser humano. Então, o ser humano vai ter defeitos necessariamente, vai ter momentos de fraqueza necessariamente. E a idealização muitas vezes gera uma expectativa falsa, de que eu terei ao meu lado um ser humano perfeito ou que eu mesma vai me tornar um ser humano perfeito por causa dessa união. Portanto, não é uma união madura o suficiente para enfrentar as adversidades que necessariamente surgirão. Eu sou casado há 34 anos com a mesma mulher, sem hiatos, sem separações. Qual é o segredo? Tolerância. Tolerância, tolerância,
tolerância. Ninguém casa para dar errado, todo mundo casa para dar certo. Mas nós casamos com uma expectativa muito grande de que aquele homem ou aquela mulher vai suprir todas as minhas carências e todas as minhas necessidades, mas isso não acontece. Aqueles defeitos ou características que se manifestam durante o namoro, eles vão permanecer durante o casamento. Então as pessoas têm que usar o namoro como uma forma de observatório. A gente tem um pacto que a gente fez, na verdade, no começo, lá em 2016, quando a gente começou a morar junto e nem falava em casamento ainda, que era da gente se tratar sempre como namorados. Às vezes as pessoas buscam relacionamentos perfeitos, né? E eu acho que a gente tem que ter noção de que não existe. A gente vai ter atrito, porque nas relações interpessoais, seja qual for, com sua mãe, com sua irmã, com seu chefe, eu acho que terão atritos, não vai ser diferente com o seu relacionamento. Então, parar de buscar perfeição e conversar mais, né? É isso, se você se respeita e conversa, acho que você sempre chega num ponto de convergência, né? O Carlos é uma pessoa incrível, então já era um vizinho maravilhoso, se tornou depois um namorado e hoje é um pai excepcional. Acho que vale a pena, acho que casar faz parte desse ritual de iniciar uma família. E hoje a gente tem um núcleo que agora está aumentando, então a gente já tem o Miguel, que vai fazer 4 anos, e agora está vindo o Antônio. Vale muito a pena. Quando a gente encontra alguém que está disposto a viver a mesma coisa que você planejou, vale muito a pena. Casaria 1000 vezes com a pessoa que eu escolhi e não é fácil, mas assim, tem que ter muita paciência. Acho que todo mundo me falou isso, tenha paciência, é a nossa luta diária. Mas vale muito a pena quando a gente tem amor, cumplicidade, encontrar uma pessoa e fazer uma família. Casamento para mim é a união de duas pessoas ou de pessoas que se conectam por um propósito. Elas têm um propósito em comum e essa parceria se vê sentido estando juntas, de alguma forma. Existem casamentos de todos os jeitos, né? Inclusive à distância, tem casais que se permanecem à distância, mas com um único propósito, com um propósito de, às vezes, estarem juntos, né? Por alguma razão aí que vai além do material, que vai além das questões do dia a dia. Eu acho que casamento para mim é isso, a parceria para que todo mundo ali ganhe em prol de um propósito maior.